uma reunião do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e o secretário do Maranhão, que é o Carlos Lula, fez um alerta. Estão acabando os insumos para intubação de pacientes, insumos em geral para UTI. A dificuldade que os profissionais de saúde estão tendo hoje com pacientes de UTI e essa problemática que começa a bater na porta dos hospitais. A gente conversa agora com o médico, o intensivista, cardiologista e coordenador de UTIs do HGV, que é o Dr. Calbi Medeiros, para saber dele como é que está a situação e entender melhor a falta que farão esses medicamentos, insumos em geral, caso eles realmente sumam, né? Que eles não sejam suficientes. Bom dia, doutor Calbi. Bom dia, doutor Calbi, o senhor me ouve? Bom dia. Bom dia, ouço. Bom dia. Então, gostaria de dar um bom dia para o senhor, inicialmente, agradecer sua presença e queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse risco, né, da falta desses insumos para UTIs, o que pode acontecer, qual é a dificuldade que os hospitais teriam caso esse alerta feito pelos secretários de saúde de todo o país venha a se confirmar. Então, Cíntia, desde o ano passado, com o início da pandemia, algumas medicações que são usadas na sedação de pacientes, principalmente os que estão em ventilação mecânica, já houve um aumento neste consumo. Então, no ano passado, as empresas, os fabricantes, fornecedores foram pegos de surpresa. Então, os estoques que foram consumidos numa velocidade muito grande foram acabando, isso já no ano passado, e a resposta dos fabricantes também foi mais lenta. Então isso já no ano passado ocorreu esse problema de desabastecimento, que na verdade o que houve nos hospitais foi ter que fazer mudanças de uso de medicações, então opções. Então foi optado por usar outras medicações que funcionavam tão bem, mas que não eram tão usuais, não eram as primeiras escolhas. Então, agora, no contexto que a gente está agora, com o repique e aumento de casos, a gente perdeu a conexão. Primeiro eu queria explicar para a população. Tá bom. Pronto, desculpa. Não, tranquilo, sem problema. Pode continuar. Então, eu queria explicar para a população o que são essas medicações, qual a importância. Então, o paciente que adentra na UTI com um quadro de insuficiência respiratória, provavelmente ele vai precisar, em muitos casos precisam de intubação e ser acoplados à ventilação mecânica para ajudar na oxigenação do sangue. Para o paciente estar acoplado nessa ventilação, nós abrimos mãos de medicações como analgésicos potentes, sedativos e às vezes até mesmo bloqueador neuromuscular, que são medicações que agem como relaxantes para que o paciente não tenha nenhum movimento que atrapalhe na ventilação mecânica. Então essas são medicações que a gente usa. No dia a dia normal, sem pandemia, o consumo ele é bem suprido, né, pela quantidade de medicações que há no hospital. No contexto de pandemia, é como se fosse um boom de consumo. Então, os hospitais, os governos estaduais, municipais e até federal, eles têm que estar preparados para essa possibilidade, para essa escassez de medicação, essas medicações, porque vai haver um boom de consumo. Então, é importante ter esse conhecimento, tem que haver uma interação, uma comunicação muito efetiva entre os estabelecimentos de saúde, entre os fornecedores e entre os gestores, para que isso não chegue a acontecer.
ok? Doutor Calbi, quando falta insumo, isso já aconteceu no Brasil, inclusive, os pacientes, por exemplo, não tinha medicamento para sedação, e aí eu vi uma declaração de um médico dizendo que os pacientes estavam sendo amarrados para poder eles se manterem na posição que precisa estar. Eu queria que o senhor descrevesse para a gente uma situação como essa, uma possibilidade de uma situação, um paciente ter que ser entubado, porque é uma decisão que o médico tem que ter, ele não pode esperar chegar o medicamento, né? Não pode esperar comprarem, ele tem que tomar aquela decisão ali agora, sem nenhuma sedação, sem esses insumos necessários. O que um profissional faz? Cíntia, graças a Deus, nós nunca precisamos passar por essa situação. Na verdade, assim, como eu falei antes, nós temos várias opções. Então, eu acho num hospital, no contexto que a gente está, é praticamente impossível acontecer de precisar o paciente ficar amarrado para ficar acoplado na ventilação. O que pode acontecer, às vezes, é no processo contrário, é quando o paciente está sendo desmamado, reduzindo sedação, ele tem agitação, e nós colocamos medicação para acalmar, e às vezes o paciente pode ficar contido, não para ele não para evitar que ele se acidente, entendeu? Não como uma coisa para manter ele na ventilação mecânica. Então, os sedativos eles servem para acalmar. Às vezes o paciente pode ter um movimento, isso é no contexto que eu estou falando de já retirada de sedação, porque a sedação, nós temos níveis de sedação que a gente objetiva. Por exemplo, o paciente tá entrando na ventilação mecânica, a gente colocou ele na ventilação mecânica. A gente quer uma sedação profunda, que é uma sedação que a gente tem uma escala que é um RASS-5. Então, nesse nível de sedação, o paciente não pode se movimentar, não pode acordar, então a gente usa a medicação numa dose mais profunda. Já tem nível de sedação que a gente quer que o paciente interaja, que ele abra o olho, que ele responda que está entendendo, mesmo ele estando em ventilação mecânica. Então o paciente pode ficar acoplado ao respirador e estar acordado, porém com um nível de sedação leve, né, que é tranquilo, sem movimentos que possam fazer ele estubar acidentalmente. Então, só para ter um contexto que a sedação não é sempre a sedação profunda que a gente objetiva. E quando a gente está objetivando essa sedação mais superficial, às vezes, raramente, pode-se abrir mão de contenção mecânica para evitar que o paciente perca um acesso, entendeu? Porque a gente não precisa mais sedar ele profundo, porque a gente já está querendo tirar ele do respirador. Então eu não sei se essa foi a cena que apareceu de um paciente contido e que estava no ventilador e talvez em processo de desmame, mas esse cenário eu não vejo realmente o paciente ser entubado sem medicação, sem sedativo e precisa ser contido. Esse cenário eu realmente nunca vivenciei e eu espero não vivenciar, espero que não chegue a acontecer isso. Lá no HGV nós montamos um comitê de crise, certo? Para verificar isso diariamente, é checado o estoque de medicações antecipadamente, junto à farmácia, junto à direção administrativa em geral, e em contato com os órgãos, né, com a CESAP, com a FEPSE e com o governo, que dão o feedback para a gente nessa questão de abastecimento dessas medicações especificamente. Tá certo, doutor Calbi, só para a gente então tranquilizar, isso não há nesse momento essa possibilidade de acontecer, porque com aquele alerta, né, e claro, a preocupação é geral, é de um planejamento, né, então assim, esse planejamento para que as UTIs possam estar equipadas, isso está sob controle, na opinião do senhor?
no momento eu creio está sob controle, e eu diria assim, não é uma coisa impossível de acontecer, Claro. porque eu acho que tem que se preparar para que não aconteça. Então tem que haver uma organização, uma gestão, como eu disse, nos hospitais tem que ter comitê de crise, certo, para uma comissão de gerenciamento de crise, para que isso que não sejam pegos de surpresa. Então, se o hospital for um hospital que não tiver uma organização suficiente, eles têm sim que estar alerta, porque não é algo impossível de acontecer, Cíntia. Não é algo impossível. Tá. Doutor Calbi, eu queria fazer uma pergunta. Cíntia, eu tinha uma dúvida sobre a questão do estoque de oxigênio, porque o Ministério da Saúde disse que há a possibilidade de falta do estoque de oxigênio. Como é que está a situação do Teresina e do HGV? O HGV, ele também contém lá tanques de oxigênio, que são também feitas medidas diárias. Lá no comitê de crise a gente fez já esse levantamento, e a possibilidade, apesar do consumo estar extremamente elevado, pois hoje, atualmente, o HGV conta com 60 leitos de UTI só Covid, e esses 60 pacientes estão consumindo oxigênio ou através de catéter, ou através de máscara, ou através da ventilação mecânica. Então, praticamente todos estão em consumo de oxigênio. Então, o consumo é também extremamente elevado, mas a direção já providenciou e garantir o estoque, e para que não ocorra falta. Então, também nós estamos preparados também para a possibilidade, inclusive, de talvez ampliar mais leitos, visto o cenário atual de uma demanda enorme por leito de UTI. Doutor Calbi, só uma última pergunta. Os pacientes que estão chegando à UTI, tem muitos que já tiveram uma doença e estão agravando em razão de sequelas, e também eu recebi uma informação que os hospitais estão registrando muitos pacientes com AVC hemorrágico, e isso por conta da Covid-19. Eu queria saber se isso realmente está acontecendo também no HGV, que é uma referência em termos de hospital. Exatamente, Cíntia. O HGV está recebendo aí, como eu disse, nós temos 60, o hospital com maior número de leitos de UTI para Covid, certo? No Piauí. E com relação ao cenário dos pacientes, o que a gente vem observando, realmente são pacientes de uma faixa etária mais jovem, tá? Que no ano passado tinha acometimento de mais jovens, mas numa proporção menor. Pacientes na faixa de 40 a 60 anos também tem uma prevalência maior de admissões em relação ao ano passado. Pacientes já estão chegando mais graves, com comprometimento pulmonar importante. E com relação a essa complicação hemorrágica, tem relatos na literatura, sim. Eu não percebi aumento de casos de AVC hemorrágico no HGV relacionado ao Covid, mas pode estar relacionado também ao risco aumentado, porque todo quadro viral pode ter repercussões como queda das plaquetas, alteração da coagulação, e indiretamente aumentar o risco de sangramento, que pode ser em qualquer órgão, né? Como o cérebro também pode ter um acidente vascular. Então, mas confesso que em termos de taxa de aumento de AVC hemorrágico lá nos nossos pacientes a gente não observou, mas tem relato na literatura de que possa acontecer alteração, como infecção viral, né? Pode alterar a coagulação, dar distúrbio de plaqueta baixa. Doutor Calbi, muito obrigada. Bom dia, bom trabalho aí para todos no HGV. Eu agradeço. Bom dia, Cíntia. Bom dia, obrigada.